Quando o assunto é mercado de trabalho, a desigualdade salarial entre gêneros continua. Além disso, um levantamento do IBGE mostra que as mulheres costumam atuar em áreas onde as remunerações são menores. Quando Marta chega em casa, o trabalho de professora continua. É preciso preparar as aulas do dia seguinte e corrigir provas. Eu acho que quando a gente trabalha porque gosta, a gente trabalha melhor. Mas o salário ainda é muito baixo e, assim, em qualquer lugar. O salário inicial de um professor da rede pública varia entre R$1.000 e R$2.000. A profissão tem remuneração considerada baixa comparada às de mesmo nível de escolaridade. A educação é escolhida principalmente por mulheres, segundo a pesquisa de gênero, baseada em dados do censo do IBGE de 2010. As mulheres também são maioria nas áreas de humanidades e artes, setores que costumam ter salários mais modestos. Amanda pensou no retorno financeiro quando decidiu estudar administração. Porque é uma área mais ampla, né? Então, para mim, ia ter várias possibilidades de trabalho. Mas mesmo quando a mulher escolhe profissões que pagam mais, elas ainda enfrentam a desigualdade salarial em relação aos homens. Hoje no Brasil, em média, ocupando o mesmo cargo, eles recebem 30% mais do que elas. A gente vive numa sociedade patriarcal, né, onde a figura do homem como provedor ainda é muito forte e a renda da mulher ainda é considerada como uma renda complementar. Nessa empresa de turismo, o diretor garante que não há guerra dos sexos quando o assunto é salário. O consultor de viagem, ele faz uma função que independe, né, do exercício dele, né? Ele depende muito do que ele conversa, do como ele fala com o cliente. Então, tanto faz, do desempenho dele. Tanto faz sendo homem ou mulher, eles recebem o mesmo salário. Ainda segundo o estudo, 12% das mulheres terminam algum curso superior. Entre eles, o índice é de 9%. Stephanie, de 18 anos, já trabalha. Ela planeja cursar uma faculdade e confia no potencial feminino. Não tem diferença, a gente pode até fazer melhor, né? Aline, por que as mulheres procuram, na sua grande maioria, como a reportagem mostrou, a área de humanas? Ou será que é justamente por mulheres estarem mais concentradas nessa área que essas áreas pagam menos? Né? Será que não é o inverso? Ok. Eu acho que sim, eu acho que pelo menos em boa parte. Olha, William, nas décadas de 70... Agora, por que se paga menos as mulheres? Bom, aí é uma questão social que, aliás, foi muito bem colocado pela entrevistada. É uma questão de machismo, de sociedade machista, de permitir que se pague menos. E é um trabalho que a mulher vem fazendo dentro de uma luta de emancipação e conquista de igualdade, não é? Nas décadas de 70 e 80, as mulheres avançaram muito na conquista de postos de trabalho em áreas tradicionalmente masculinas. Na década de 90, algumas pesquisas, estudos mostram que isso deu uma paralisada, né? A situação parou de avançar. E mesmo levando-se em conta que hoje, por exemplo, uma pesquisa dos Estados Unidos mostra que 45% das mulheres estão no ensino superior e apenas 38% dos homens. E não só nos Estados Unidos, eu conheço a realidade do Irã e pesquisas no Irã, mesma coisa, tem mais mulher na universidade no Irã do que homem. Então, ao redor do mundo tem essa situação de que as mulheres estão melhor qualificadas e estão trabalhando, recebendo menos pelo mesmo trabalho que o homem e ainda por cima concentrada em empregos que remuneram menos, justamente porque se pode. Por que se remunera menos? Porque pode, né? É a lei do mercado. Assim, eu acho que esse tema é interessante. Primeiro, assim, eu acredito que as ciências humanas são, e eu sou da área de ciências humanas, e desisti de ser médico para ser filósofo, então sei muito bem o que eu estou falando. Então, assim, eu acho que a área de ciências humanas é menos remunerada, independente de ter homens ou mulheres, porque tem um impacto econômico muito menor na cadeia produtiva. E a economia responde ao impacto na cadeia produtiva. Então, as ciências humanas, e com isso eu não estou querendo dizer que as ciências humanas não sejam importantes, inclusive porque eu sou delas. Só se eu fosse meio louco. Mas o que eu estou querendo dizer é que as ciências humanas, elas remuneram menos porque elas têm... Isso não quer dizer que elas não são importantes, mas elas têm menor impacto na cadeia produtiva econômica. E a cadeia produtiva econômica responde a profissões ou
ou produtos, né, que têm maior impacto na vida cotidiana imediata das pessoas. É claro que isso não é 100%. Eu acho também que tem uma coisa, essa coisa de que teve uma menina que falou na matéria que eu acho importante, que seria interessante a gente escutar homens também, que é essa coisa de que o homem, muitas vezes, ele tem menor opção de escolha profissional. No sentido de que, de repente, um homem heterossexual que vai casar e vai ter filho, não sei o quê, é esperado dele ter profissões rentáveis. Seja o tutor da família. É esperado dele ter profissões rentáveis. Enquanto que a mulher, ela tem uma relação com o trabalho que pode passar, na sua maioria eu estou falando, pode passar tanto pela questão financeira como primeiro lugar, como pode passar por uma questão de retorno de significado. Então, ela vai trabalhar numa coisa porque aquilo tem significado para ela. Claro, se ela tiver uma outra forma de renda. Enquanto que para os homens, normalmente, esse não é o caso. O significado vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem uma cobrança de ser produtivo, de pagar contas e tal. E, por último, no caso das universidades, não tenho nenhuma dúvida, principalmente ciências humanas, ser muito mais mulheres. Mas também você pode ver, como exemplo, assim, você pode encontrar mulheres de 40 anos, 50 anos, uma faculdade, porque a vida virou de cabeça para baixo e ela está indo estudar algum curso, muitas vezes da área de humanas. É muito difícil você encontrar um homem nessa mesma idade mudando de profissão ou indo para a faculdade de novo. Então, muitas vezes os homens trabalham mais porque desde cedo eles têm que começar a produzir e a reproduzir e a gerar riqueza. Agora, né? Isso ainda a gente tem que lembrar que quando tem o mesmo trabalho, a mulher ganha menos. Não, isso, né? É fato. São coisas... Não, eu também concordo. São coisas na mesa que uma não invalida a outra, entendeu? Exatamente. Isso é fato.